17, a partir do verso 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-lhe um homem, pondo-lhe de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mos aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? O Senhor fala conosco em nome de Jesus. Diz assim, você diz assim: Deus, fala comigo. Usa o anjo da igreja em nome de Jesus. Amém. Bate palma para Jesus. Pode sentar. Vai dizer sentar e pode sentar aí. Que bom estamos aqui na casa do Senhor. O Senhor é o nosso remédio, o Senhor é o nosso bálsamo, Ele que liberta, né? Muitas pessoas estão precisando de libertação. E às vezes a pessoa, não é que a pessoa esteja possessa por um demônio, né? Por um espírito maligno. Mas às vezes a pessoa precisa de uma libertação porque ela é vítima de uma opressão maligna. Às vezes a pessoa, quando a gente diz essa pessoa está precisando de uma libertação, não significa que a pessoa esteja carregada com a potestade. Pode até ser, mas não é todos os casos. Às vezes a pessoa está passando por uma perturbação. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir à noite por causa de opressão maligna. Tem pessoas que sentem dores do corpo por causa de opressão maligna. E a opressão, como o nome já está dizendo, é diferente da possessão. Possessão é quando o espírito maligno, o demônio, ele se infiltra dentro da pessoa. E quando ele se manifesta, a pessoa chega a ficar inconsciente. Quando ela volta a si, ela não sabe o que foi que aconteceu. Por quê? Porque ela tem possessão. Mas a opressão é diferente. O demônio não se infiltrou dentro da pessoa. O demônio ele está perturbando. Aí a pessoa pode vir vários sintomas. Ou a pessoa não dorme, tem muita dificuldade de dormir. A pessoa sente dores que não é física, é espiritual. Tem dor de cabeça que é espiritual. Dores em outras partes do corpo que também pode ser espiritual. A pessoa pode sentir excesso de fadiga, cansaço. E às vezes não é falta de vitamina, não é falta de biotônico fontoura com ovo de pato. Pode ser, mas nem sempre é. Pode ser por causa de opressão maligna. Então, pessoas que estão com esses sintomas e outros sintomas, que se eu for falar aqui, são muitos, estão precisando de um tipo de libertação. De um tipo de libertação. Às vezes a pessoa está sentindo um peso, está andando, parece que está carregando uma carga, um peso sobre si, essa pessoa. E às vezes é problema de opressão maligna. A pessoa está com opressão.
maligna, certo? Isso aí acontece muitas vezes. Já teve a sensação de andar, parece que está carregando um peso? Não é que você esteja de fraco, parece que tem um peso dentro de você. Você anda carregado. Às vezes a pessoa está com opressão maligna e está precisando de um tipo de libertação. Muitas pessoas estão nos psiquiátricos e nos psicólogos por causa de opressão maligna. Aí o psicólogo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que procurar aquilo, você está com isso, você tem que... E nada resolve. Por quê? Porque se o problema for espiritual, então só vai dar para resolver através de um método espiritual em Deus, claro, em Deus. E tem gente que diz que, mas macumba só se desfaz com outra macumba. É mentira do diabo. Se fizer uma macumba para desfazer outra macumba, em vez de você ficar com uma, você vai ficar com duas macumbas. É pior. Macumba não desfaz macumba. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que demônio não guerreia contra demônio. Um demônio não vai destruir outro demônio. Um demônio não vai desfazer uma macumba, porque senão ele vai ter que expulsar o demônio que está por trás da macumba. Então, quando se faz uma macumba para desfazer outra, então agora você estava macumbado, agora você ficou macumbado ao quadrado. Somente aí pior. Aí se as portas estavam fechadas, aí é que vai ficar mesmo. Se a doença estava truando, agora é que vai truar mesmo. Se a confusão dentro de casa estava, agora é que negócio, é a hora que o bicho vai pegar mesmo. Então só se desfaz através de Jesus, o sangue de Jesus. Somente Jesus, ele se entregou, ele derramou seu sangue na cruz. E somente ele pôde esmagar as serpentes, triunfar sobre demônios, hostes espirituais, espírito maligno, espírito de enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Pastor, mas curado não é a mesma coisa de sarado? Por que é que a Bíblia fala curado e sarado? Não, curado, você está doente, então você está curado. Sarado, você está com problema emocional, espiritual, você está macumbado, está enfeitiçado, você está com depressão, você está oprimido, você está em pecado e não consegue sair do pecado, precisa sair da libertação. Então você precisa ser sarado. Sarado. Não foi um profeta que orou uma vez, se eu não me engano, não foi um profeta não, acho que foi Salomão, que ele orou lá em 2 Crônicas 7. Se nós nos humilharmos na sua presença, então, aí diz outras coisas, se nós nos humilharmos na sua presença, então ele perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Sarará a nossa terra. Sarará de quê? Dos pecados, da abominação, da idolatria. Então, pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Sarados. Glória a Deus. Aí estava aqui Jesus, estava com seus discípulos. O ministério de Jesus nessas alturas estava a todo vapor, aqui em Mateus 17. Então, quando chegou o homem e pediu que os discípulos curassem o seu filho, por quê? Porque o seu filho já há muito tempo ele era lunático, né? Lunático é um problema, é um tipo de problema mental, né? Então ele tinha uma síndrome mental, só que na verdade era demônios. Aí ele disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Tem hora que é no fogo, tem hora que é na água, né? Então você vê que é uma oscilação muito grande do fogo para a água, né? Então é a figura que muitas pessoas estão vivendo. Tem hora que tem gente que hora que está no fogo, tem gente que tem hora que está na água, né? Tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo mal. Tem hora que está uma alegria muito grande e de repente uma tristeza muito grande.
Tem hora que está uma comunhão tremenda, uma prosperidade monstruosa, e de repente despenca tudo. Estava tudo tão bem, foi que houve, estava tudo tão bem. De repente, é igual esse menino, tem hora que ele caia no fogo, tem hora que ele caia na água. E tem muita gente que está assim porque está precisando de uma cura, está precisando de ser sarado, está precisando... acho que é o mesmo motoqueiro, ele está só indo e voltando, só pode ser, ele faz o retorno e volta, eu acho que ele só pode ser. Hoje ele resolveu investir pesado. Né? Então, aí, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos aqui. Então nós vemos Jesus exortando os discípulos: até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Por falta de fé. Porque a fé é um princípio que a ausência dela traz sofrimento para as pessoas. É como eu costumo dizer, a fé não é uma questão de um assunto vamos dizer assim, do sacerdote. Não é um assunto que é para estar apenas em áreas religiosas. A fé não é assunto de padre, não é somente de padre, de pastor, de profeta. A fé é um assunto que deve estar em todas as áreas da sociedade. Porque a falta de fé, ela traz sofrimento. E ela não traz sofrimento não só para a área eclesiástica. A fé, ela não traz sofrimento, a falta de fé. Ela não traz só sofrimento para a membresia, para os obreiros de uma igreja. A falta de fé, ela traz sofrimento para todas as áreas da sociedade. Traz sofrimento para os governos. A falta de fé traz sofrimento para a educação pública e privada. A falta de fé traz sofrimento para a saúde pública ou privada. A falta de fé, ela traz prejuízos e traz sofrimento, enfim, para as famílias, né, para todas as classes pequenas, classes altas, classes baixas, para o pobre, para o rico, para o formado, para o não formado. Então a fé é um assunto que deve estar em todas as áreas, não só nas igrejas, não só nos congressos, não só na área eclesiástica, mas o assunto fé era uma coisa que deveria estar dentro das escolas. Por que não? A falta de fé, o assunto fé deveria ser um assunto que era para estar desde o maternal. Por que não? A questão da fé deveria ser um assunto que era para estar nas universidades. Por que não? Se a humanidade está sofrendo pela falta de fé, as pessoas negligenciam o assunto fé e por isso estão sofrendo. Universitários estão sofrendo, doutores estão sofrendo, a nobreza está sofrendo, os ricos, os grandes, as autoridades estão sofrendo, as famílias grandes, famílias pequenas, povos, nações estão sofrendo por negligenciar o assunto da fé. Pensa que fé só é assunto para pregador, em culto de libertação, em culto de avivamento. Aí Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Olha que Jesus, ele mencionou a geração, quando ele disse: ó geração incrédula e perversa. E nós sabemos que dessa geração até agora já passou aproximadamente 20 gerações, sim ou não? Quem concorda comigo? Dessa geração aqui, quando Jesus estava em terra, já se passou aproximadamente 20 gerações. E essa geração presente ainda está sofrendo com essa mesma questão que a geração da era que Jesus estava no ministério terreno sofria. Se Jesus descesse hoje, ele poderia dizer aqui mesmo, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Ele está exortando a respeito da falta de fé. 20 gerações depois, ele poderia talvez se Jesus viesse pregar, fosse o pregador oficial dessa noite, ele poderia aqui no meio da pregação olhar para um lado e para o outro: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei pela falta de fé.
Por isso que a Bíblia é o livro mais atual que existe. É o livro mais vendido do mundo. É o livro mais atual do mundo. O que está falando aqui é a atualidade. Aí a pessoa leu Geração e diz: esses discípulos são muito incrédulos. Nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. Nós somos igual aos discípulos de Jesus. Nós somos igual a 20 gerações atrás. Porque se nós tivermos a fé que Jesus menciona aqui, os montes se transportariam. Se nós tivéssemos a fé, nem que fosse do tamanho de um grão de mostarda, tinha muitas situações em área das nossas vidas que já não seria mais a mesma, já teria mudado. Se nós tivermos a fé que Jesus mencionou aqui, você não estaria desse mesmo jeito, a sua vida não estaria nesse estado. E repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: porque nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Olha, isso aqui não é uma parábola, isso aqui ele não está conjecturando, isso aqui é realidade. Quando ele diz: se tiveres fé do tamanho do mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Não é uma metáfora, é real. É real. Quem crê que nós vamos chegar nesse nível? Quem crê? Quem crê que vai todo mundo para... Aí todo mundo lá para frente, mandar Sabiaguaba, vamos orar, afasta, levanta monte, o monte vai se mover. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Por quê? Porque isso é uma fé possível. É possível. Pastor Renato, mas eu nunca vi ninguém mandar um monte se transportar, ele se transportar. Mas mesmo assim é possível. Ninguém nunca transportou monte. Pastor, mas nem Jesus transportou monte. João 14:12. Se tiveres fé, poderão fazer coisas maiores do que eu faço. É possível, diz para a pessoa do teu lado: é possível transportar montes. Diz assim, só mais uma pessoa que está do teu lado: isso vai acontecer. Aí Jesus continua: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sabe o que é que Jesus está falando? Ele está falando sobre níveis de fé, níveis de unção. Quando ele fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando sobre níveis de fé. Mas quando ele fala: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, então agora ele está falando sobre níveis de unção. Pegou? Meu irmão Diego, porque existe níveis de fé e níveis de unção. Tem gente que tem muita fé e tem pouca unção. Tem gente que a fé é pouca, mas tem uma unção. Tu crê que vai dar certo, que a porta vai se abrir? Vai abrir nada. Eu não creio, eu estou desanimado, não vai dar nada certo. Pois vamos aqui orar. Aí quando a mesma pessoa diz que não está mais acreditando em nada, ela começa a orar. Aí, eita, a porta vai se abrir. Eita, glória. Deus está decretando a vitória. Cão sai do meio, potestade. O que é isso? Ela não tem muita fé, mas tem unção.
ter unção, porque a unção se manifesta na oração. A fé, ela pode se manifestar em qualquer situação. A fé, ela se manifesta nas situações do cotidiano, do dia a dia. Agora a unção, ela manifesta na oração. A unção, ela se manifesta quando se estende as mãos. A unção, ela se manifesta quando nós somos um só com o Espírito Santo. A unção, ela se manifesta quando nós entramos na sua presença. Por quê, pastor? Porque quando nós entramos na sua presença verdadeiramente, e nós somos um só com ele, agora não é mais a nossa pequena fé, mas agora não é mais nós, mas agora é ele que está em nós. E quando ele que está em nós, coisas maiores poderão acontecer. Agora quando ele está em nós, não é mais a nossa mente, a mente de Cristo. Quando ele está em nós, não é os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, são os pensamentos de Deus, são os caminhos de Deus. Porém os seus caminhos, os seus pensamentos são mais altos. Mas quando nós estamos na graça do Espírito Santo, nós podemos através da unção alcançar os pensamentos, os caminhos, a vontade que é boa, perfeita, agradável da parte de Deus. É unção. A unção despedaça o jugo. A fé pode transportar montes. A unção, ela despedaça essa carga pesada que está sobre os teus ombros. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. A fé é o firme fundamento daquilo e a certeza daquilo que se espera. E a firme convicção daquilo que não se vê. É a certeza. Diz para a pessoa que está ao teu lado, a fé é a certeza. E a unção é o que vai despedaçar esse jugo sobre a tua vida. Então agora Jesus falando sobre níveis de unção. O que é que ele está dizendo? Que nós podemos alcançar certos níveis em oração. Eu vou ficar orando. Então quanto mais você ora, mais você alcança níveis de unção. Mas não é qualquer oração. É a oração que se faz no Espírito. É a oração que você busca a presença. Pastor Renato, o senhor pode detalhar mais esse tipo de oração? Aí nós vamos precisar de um congresso. Nós vamos precisar de um congresso, então nós vamos precisar de um intensivão. Nós vamos ter que fazer algo a portas fechadas. Vai ter que pedir o Espírito Santo para selecionar as pessoas certas. Porque nem todo mundo está preparado para ter conhecimento tão profundo das coisas espirituais. Pastor, onde é que tem isso? Eu estou ficando louco. Lúcifer, ele foi ter conhecimento de coisas espirituais profundas. O que foi que aconteceu? Está aí, ele usando o poder que está nas coisas espirituais para matar, roubar e destruir. E por isso que tem pessoas que não estão preparadas para tomar certos conhecimentos espirituais tão aprofundados. Está pegando? Aí quando Jesus fala, mas tem demônios que só saem com oração e com jejum. Observe que ele está falando que tem demônios. Ele não está dizendo que é todas as categorias de demônio. Ele está dizendo que se tiver fé, você pode transportar montes. Mas tem demônios, certas castas, que só vai sair com oração ou com jejum. Ou seja, a nossa vida cristã, a nossa busca,
A nossa vida seguindo a Jesus, o Evangelho, ela tem níveis de unção e níveis de fé. Tem pessoas que, muitas pessoas, elas ficam satisfeitas com os primeiros níveis de fé. Tem gente que para ela é escândalo sair do nível da fé primária. É uma fé muito bonita, toda fé é maravilhosa. Não tem fé mais bonita, toda fé é lindíssima, é poderosa. Inclusive a primeira fé, que é aquela fé que quando nós escutamos o Evangelho, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós demos o passo, entregamos e aceitamos a Jesus como seu Salvador. Então isso aí é o primeiro nível de fé. Isso aí agora nós vamos participando do primeiro amor. Então essa fé é muito preciosa. Porém, existem outros níveis. À medida que você vai caminhando no Evangelho, com fidelidade, com busca, com obediência, com oração, debaixo de uma cobertura espiritual, pastoral, aí você vai avançando em níveis de fé. Vai depender de pessoa para pessoa. Mas tem pessoas que são tão religiosas que se você falar em segundo nível, terceiro nível de fé, para ela é escândalo. É escândalo. Tem pessoas que são tão religiosas que elas preferem aquele Jesus histórico, né? Preferem o Deus da antiguidade, né? O Deus da história, o Deus do papel, das escrituras. Mas ela tem pavor do Deus vivo. Ela tem pavor do Deus que fala. Tem pavor do Deus que se manifesta. Tem pessoas que são tão religiosas que elas têm pavor do Deus verdadeiro. Elas preferem o Deus, o conhecido, o bezerro de ouro. Foi isso que as ovelhas de Moisés fizeram. Porque Moisés estava no monte, trovejava. Enquanto Deus falava com Moisés, tinha relâmpagos. Uma nuvem descia sobre o monte Sinai. E tinha pessoas que talvez estivessem no primeiro nível de fé e resistindo a avançar para os próximos níveis de fé, que quando eles viram Moisés lá com Deus, e era trovões, relâmpagos, furacões, a nuvem descia. Aí tem pessoas que ficaram apavoradas com esse Deus. Apavorada, esse Deus. Não, esse Deus aí é demais. Esse Deus aí é pesado. Não deve ser um Deus. Como é que Deus faz trovejar? Como é que Deus faz uma nuvem espessa descer? Como é que Deus está fazendo relâmpagos e trovões enquanto Moisés está falando com ele? Não pode ser um Deus. Eu não quero esse Deus. Arão, vamos preparar um bezerro de ouro. Um Deus ao nosso gosto. Um Deus à nossa vontade. Um Deus dentro das limitações das nossas crenças, né? Dentro das limitações daquilo que a gente acha que é normal. Pronto. O nosso Deus, ele só vai até onde o meu achismo acha que é normal. Pronto, eu quero esse Deus, ó. Arão, vamos fazer um bezerro de ouro. Porque esse Deus de Moisés não é normal. E tem gente que tem pavor do Deus anormal, do Deus sobrenatural. Tem gente que se levanta aqui antes do culto terminar e vai embora. Nunca mais não volta nem com as portas fechadas. Ele não passa, ele fica com medo. Ele não passa nem de dia em frente a essa igreja depois. Porque ele tem medo do Deus que troveja, do Deus que relampeia, do Deus que fala na nuvem, do Deus que se revela, do Deus que sabe do oculto e do escondido. Tem medo do Deus que sabe dos podres. Tem medo do Deus que conhece os pecados escondidos. Tem medo do Deus que se revela, que age. Do Deus que tem olho e vê. Do Deus que tem boca e fala. Do Deus que tem ouvido e não estão gravados para que não possa ouvir. E do Deus que tem mãos e não estão encolhidas para que não possa salvar. Tem gente que tem pavor desse Deus.
Aí foi por isso que as ovelhas de Moisés fizeram um bezerro de ouro. Porque eu acho que Deus tem que ser assim, assim, assim. Não, eu não acho, eu acho que Deus não faz isso. Não, eu acho que Deus não fala assim. Aí, pronto, aí vamos fazer um bezerro de ouro, porque o teu Deus aqui vai ser um Deus um Deus que vai te obedecer. Pronto, um Deus que vai estar debaixo dos teus pés, debaixo das tuas crenças, debaixo dos teus achismos. É o bezerro de ouro. E tem muitas, e sabe o que é isso aí? É a religiosidade. E tem muitas pessoas que estão vivendo sobre o jugo da religião, achando que estão caminhando para o céu, achando que está fazendo a coisa certa. E quando for naquele grande dia, vai ter uma grande surpresa. Vai ter uma grande surpresa, porque o Deus que está lá naquele dia, o Deus que vai descer sobre as nuvens no arrebatamento da igreja, o Deus que está na tribuna aguardando cada um, porque depois da morte segue-se o juízo, é um Deus totalmente diferente do que a religião está pregando, é um Deus totalmente ao contrário do bezerro de ouro. Vai ter, diz assim para a pessoa, vai ter surpresa lá. Aí eu quero ver, perante a tribuna de Cristo, você dizer, não, eu não aceito, eu não te aceito, eu não gosto porque tu fala assim, eu não gosto porque tu prega assim, eu não gosto porque tu fala, tu responde, tu age, eu não gosto. Lá na tribuna, eu quero ver. Eu quero ver. Mas graças a Deus, a Justidei não é uma igreja religiosa. É por isso que você tá aqui. É por isso que você veio a primeira vez, depois veio a segunda vez, a terceira, e já faz meses. Tem gente que já até mais de ano está vindo, porque você não é um crente religioso. O religioso, ele não aguenta um culto. O religioso, quando dá 8h30, ele já está num pé e no outro. Se tiver um buraco, ele abre para descer dentro. E se fizer um movimentozinho que as pessoas se levantarem, dá para ele se disfarçar e sair pelo cantinho da porta e ir embora, ele faz. Eu não aceito esse Deus aí não. Esse Deus desse pastor, esse Deus dessa pastora, esse Deus desses obreiros loucos. Esse Deus dessa sapatinha de fogo. Quem te viu, quem te vê, irmã Vânia. Ela saiu do bezerro de ouro para o Deus verdadeiro. E achava que aquele que era Deus, esse aqui é Deus. E quantas pessoas, né, assim, a maioria, né, quase todo mundo teve essa origem. É a cultura, né? É a cultura do país, é a cultura da nossa nação, porque o Brasil, diz que o Brasil é um país cristão. Mas na verdade o Brasil é um país religioso. Mais de 70% do brasileiro que se diz cristão, na verdade ele é religioso. E menos de 30% ele verdadeiramente é cristão. Foi por isso que Jesus falou: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Poderia ter causado escândalo no meio dos discípulos. Como assim? Quer dizer que eu estou orando tanto e não estou conseguindo expulsar esse demônio? Como assim? Se lá naquele vilarejo nós curamos todas as enfermidades, nós expulsamos todos os demônios que estavam naquelas pessoas,
e agora nesse menino a gente não consegue porque está faltando jejum. Poderia ter causado um grande escândalo. Mas ele prova. Ele prova. Então, eu vou já encerrar. O que é que acontece? Que a nossa caminhada cristã, a gente vai desenvolvendo níveis de fé e níveis de unção na nossa vida. Os discípulos, quando conheceram Jesus, e Jesus disse: segue-me. Como foi que os discípulos aceitaram Jesus? Quando Jesus disse: segue-me, e eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Observe que para seguir Jesus eles tiveram que abandonar. Teve que abandonar muitas coisas na sua vida. Então aí eles receberam o primeiro nível de fé. Porque uma pessoa que é pescador e resolve deixar a sua única profissão para seguir alguém, então alguma coisa aconteceu com ele. Alguma coisa, espiritualmente falando, mexeu com ele. Os dois irmãos, Tiago e João, que deixaram seu pai para poder seguir Jesus, deixaram sua mãe. Alguma coisa aconteceu com eles. Aí pergunta assim: o que foi? O primeiro nível de fé mexeu com eles e fizeram com que eles seguissem Jesus. Fez com que eles fossem participantes daqueles cultos que para muita gente era escândalo, que para muita gente era taxado como culto para demônios. Mas eles passaram a participar daqueles cultos de Jesus. Não apenas participar, como servir. Receberam o primeiro nível de fé. Pastor, e os outros níveis de fé? Para resumir, quando Jesus, depois de descer ao monte, ele disse: agora, em meu nome vocês vão curar os enfermos, vão expulsar o demônio. Eu não estou falando depois que Jesus foi crucificado, não. Eu estou falando ainda no ministério terreno de Jesus, antes da crucificação. Jesus disse: vocês vão agora pelas aldeias, vão de 2 em 2. Quem se lembra dessa passagem? Vão de 2 em 2, não leva alforje, não leva bolsa, não leva nada, né? O que receber de graça, dá de graça. Se onde vocês chegarem, vocês levem a minha paz. Quem não quiser a minha paz, então vocês recolham a minha paz e bate a poeira dos vossos pés. Aonde receberam bem, deixai-vos a minha paz. Aonde não receberes bem, batei a poeira dos vossos pés. E assim cure todos os enfermos e expulse todos os demônios. Agora não era só Jesus que estava curando e expulsando demônios. Agora os discípulos também receberam a segundo nível de fé. Ou seja, eles passaram para um próximo nível de unção de Deus na sua vida. E agora também ele estava podendo expulsar demônios e curar os enfermos. Eles aumentaram o nível de fé e consequentemente o nível da unção. Quem tem mais fé tem mais unção. E para resumir, fundo musical, para resumir, o que é que acontece? Aí quando foi depois que Jesus, ainda antes da crucificação, Jesus subiu ao monte. E quando ele desceu, ele chamou 12, porque eram 70 discípulos, seguidores. Ele tinha multidões de seguidores, mas ele tinha 70 discípulos. E uma certa vez, depois que ele desceu o monte, ele chamou 12 e nomeou como apóstolos. Isso, claro, antes da crucificação. Então aí eles recebendo aí agora, talvez, um terceiro nível de unção. Agora era apóstolo. Já estava expulsando demônios, já estava curando os enfermos. E depois que Jesus foi crucificado e subiu aos céus, ele disse: ficais em Jerusalém, não saiam, até que sejam revestidos do alto. Então veio o dia de Pentecostes, e eles foram revestidos do alto com poderoso avivamento. Agora eles recebem mais um novo nível de unção e de fé. E agora eles são capazes de uma única pregação salvar
3.000 almas. Agora a unção que tem na vida de Pedro é tão poderosa que ele vai preso, e depois que ele sai da prisão, em vez da igreja se acabar, mais 2.000 almas se converte a Cristo. E agora são 5.000 almas. A unção de Pedro é tão grande que ele foi preso. Foi preso. Ele poderia ter se acabado. Quando ele voltasse, a igreja poderia ter se acabado. Eu lá vou ser ovelha de um pastor presidiário. Mas não. Quando ele saiu, além das 3.000 não ter ido embora, veio mais 2.000. Ficou 5. Diz para a pessoa que está ao teu lado: sabe o que é isso? Pergunta. Níveis de unção. A fé, ela se manifesta quando você manifesta a sua crença. Quando você diz eu creio. Quando você diz monte, passa daqui para acolá. Então quando você manifesta uma fé, então manifesta sinais. Agora a unção não. A unção, quando você atinge altos níveis, ainda que você não dê a voz de comando, coisas acontecem. Ai, Yara, ajuda aí, Yara. Até o dia hoje, Yara. Esqueceu? Então, ainda que níveis de unção. Você ouviu falar de pessoas que passam, tem tanta unção, que ele vai cumprimentar uma pessoa com um bom dia, uma paz do Senhor, e a pessoa cai endemoniada? Você já viu falar essa história? O próprio Pedro, quando ele saiu da prisão, ele não disse: agora eu estou precisando de mais de 2.000 ovelhas, venham sair da prisão. Não, quando ele saiu, foi acrescentado mais 2.000 ovelhas. Então a unção, ela atrai. A unção, ela opera. A unção, ela é quem despedaça o jugo. A unção, diz assim agora: a unção é quem se encarrega. Se encarrega. A unção. A própria unção, ela se encarrega de se manifestar por si próprio nas situações de necessidade. A fé é quando você diz: eu creio que amanhã eu vou bater na porta daquela empresa, vou deixar meu currículo e eles vão me contratar. Você vai dormir assim, ó, os dedos cruzados, as pernas cruzadas. Eu creio. É fé. Só que não cruze os dedos não, que dá azar, viu? Eu creio é fé. Aí quando é no outro dia, você entrega o currículo, a pessoa: rapaz, eu gostei de você, gostei do seu currículo, quer saber se você está contratado. Aí você: yes. Só que você não vai dizer yes, você vai dizer glória a Deus. Foi a fé. E é essa mesma fé que abre porta pode transportar montes. Agora a unção não. A unção por si só, tu não está nem pensando em nada. Tu vai passando e as portas vão se abrindo. Aonde tu coloca a planta dos teus pés, Deus te entrega por possessão. É unção. Basta colocar a planta dos pés. Aonde você entra, às vezes está espiritualmente carregado. Aí quando você entra naquele ambiente, naquela sala, naquela casa, naquele escritório, naquela loja, você entrou naquela loja e depois de pouco tempo alguém diz: ó, antes de você entrar estava um peso, quando você entrou deu uma paz, eu estava com a dor de cabeça, a dor de cabeça passou, foi só você entrar. É a unção. Por que é unção? Porque você não manifestou fé. Você não disse: você não entrou na loja, que todos os demônios, todas as dores de cabeça desaparecem. Não. Você não deu voz de fé. Você apenas entrou no ambiente. E a unção que te carrega, ela se encarregou.
Porque aonde a unção chega, as trevas têm que se dissipar. Aonde a unção chega, as dores têm que desaparecerem. Aonde a unção de Deus chega, as trevas têm que se desfazer, o mal, o peso espiritual. E isso vai... Estão dizendo que isso aqui dá um congresso? São 9. Se a gente fosse aprofundar nisso aqui, fazer um seminário, se a gente fosse aprofundar nisso aqui. Mas enfim, é uma realidade que durante a nossa caminhada cristã, a gente pode desenvolver níveis de fé e de unção de acordo com a busca. Por isso que nós temos que ter consciência disso. Por isso que tem muita gente que está 20 anos, 30 anos na fé e não desenvolveu nada até agora. Porque não tem a consciência. Não tem a consciência, não tem conhecimento da palavra em profundidade. Conhece a palavra superficial. Não tem a revelação da palavra. Jesus aqui, ele expulsou aqui e curou o lunático. Quantos lunáticos aqui essa noite querem ser curados? Isso aí é o conhecimento superficial da palavra. Mas quando se tem um conhecimento revelado da palavra, aí você passa a ser participante de níveis de fé, de unção. A palavra, diz assim, a palavra tem que ser revelada. Amém? Vamos orar, pessoal. Fica de pé. Eu poderia falar mais coisas, mas eu não vou falar porque pode gerar escândalo. Eu não quero escandalizar ninguém, não é o meu objetivo. Vamos viver um dia de cada vez, né? De grão em grão, né? Vamos pôr primeiramente um mingauzinho. Depois a gente vai para uma substância mais forte. Até chegar no pirão. Abacatada, panelada, sarrabulho. Por falar em sarrabulho, depois eu vou contar uma história de um sarrabulho que eu fui comer acolá. Não vou contar hoje para não cortar a corrente do bem. Hoje é noite de quê? De cura aí. Quem é que reconhece que precisa de libertação? Levanta a mão. Eita glória. Então agora chegou aqui mais um anjo. E com certeza ele deve estar perguntando: alguém me chamou? Respira fundo, pessoal. Respira bem fundo aí. Vamos começar a orar.
Você procura sentir a presença de Deus no profundo. Procure ficar um só com Deus. É possível porque Ele é Espírito e nós também somos Espírito. Eita, causa escândalo agora. Um só com o Espírito Santo. É o teu objetivo agora. Não deixe que ninguém te atrapalhe. Não permita. Quando você está um só com Ele, dá vontade de glorificar, de adorar. Se você estiver assim, fica à vontade, pode glorificar e adorar. Dá vontade de orar em línguas. Se tiver com vontade, ore em línguas. Você já está um só com o Senhor. É normal que você comece bem quietinho, mas depois que você estiver um só com Ele, você fica igual a pinto em terreiro quente, para lá e para cá. Só não pode rir. Aí, tá pegando. Tá pegando. Tem uma coisa, depois que pegar mesmo, não tem diabo que permaneça. Depois que pegar mesmo, não tem maldição que permaneça. Não tem dor, não tem enfermidade. Porque o diabo, ele não tem medo de palavras bonitas. O diabo, ele tem pavor da unção. Onde tem unção, ele não permanece. O diabo não tem pavor, né, de cruz e nem de alho com cebola, não. Isso é mentira. O diabo tem pavor da unção. O diabo não tem raiva de crucifixo, não. Ele tem pavor da unção. Ele não é vampiro, ele é o diabo. Quem tem medo de cebola e alho é vampiro. É a unção que manifesta. É a unção que se manifesta.
é a unção que se manifesta. Essa menina verdadeiramente é ungida. Aqui não é brincadeira, aqui é unção. Os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé. É igual a ela. Mediante a unção. Aí. É unção. Ó. Aqui é unção. Essa é uma avivalista. A unção que se manifesta despedaça o jugo. A unção que prevalece manifesta despedaça o jugo. Se tiver demônio, eu ordeno em nome de Jesus que se retire. Demônio, em nome de Jesus, ordeno que se retire. É uma ordem, porque os demônios estão se retirando. Os demônios estão se retirando. A opressão, a insônia, a enfermidade estão se retirando. A perturbação, o excesso de estresse hão de se retirar mediante a unção de Deus. A unção de Deus que despedaça o jugo. Todo mal, toda morte, toda enfermidade, toda aflição, em nome de Jesus, eu ordeno, porque há poder do sangue de Jesus, espírito de opressão, tu é o pai da mentira, tu é homicida desde o princípio, que a opressão, a ansiedade, a enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus, eu ordeno agora, se retira de uma vez por toda, deixa essa pessoa em paz, essa casa em paz, deixa essa família em paz, em nome de Jesus, deixa essa vida em paz. Eu ordeno agora sobre esse casamento, eu ordeno sobre essa família, eu ordeno sobre essa pessoa, espírito de aflição, bate de retirada. Aí. Agora! Toda aflição na tua vida, toda pressão, se retira agora, em nome de Jesus.
unção que despedaça o jugo. A unção está despedaçando o jugo. A unção está despedaçando o jugo, o fardo pesado. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim disse Jesus. Show! Se tiver alguma